Você consegue imaginar alguém sendo odiado por ter voltado da morte? Lázaro saiu do túmulo, mas seu milagre se tornou uma ameaça. Ao invés de celebração, houve conspiração. A ressurreição que trouxe vida também selou uma sentença de morte, a morte de Jesus. É isso que veremos no vídeo de hoje. Fique até o fim, porque quando a verdade explode em plena luz, os que vivem das sombras tentam apagar o milagre. Este é o momento em que a glória de Deus abalou o sistema e a cruz começou a ser construída. Às vezes, Jesus demora e parece ter nos abandonado, mas só parece. A mensagem era urgente. Lázaro, o amigo querido, estava doente. Marta e Maria sabiam quem chamar. Elas já tinham visto Jesus curar, já tinham ouvido suas palavras, sentido seu toque, sabiam que ele os amava. Então mandam avisar: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Nenhuma exigência, nenhum pedido explícito, só um lembrete: ele é teu amigo, ele está sofrendo. E ainda assim, Jesus demorou. Essa demora é um dos momentos mais desconcertantes de todo o Evangelho, porque ela quebra nossas expectativas espirituais. Queremos um Deus que venha correndo quando clamamos. Esperamos respostas rápidas, socorro imediato, sinais visíveis. Mas Jesus ficou mais 2 dias onde estava, e nesse intervalo, entre o aviso e a chegada, Lázaro morreu. Quantos de nós já estivemos nesse espaço entre o pedido e a ausência de resposta? Entre o clamor sincero e o silêncio que parece não ter fim? Às vezes, oramos com fé, buscamos com lágrimas, esperamos com esperança, e nada acontece. O problema piora, a porta não se abre, o milagre não vem. E como Marta e Maria, nos perguntamos: onde está Jesus? Esse é o dilema que habita o coração de muitos cristãos. Como confiar em um Deus que parece ausente justamente quando mais precisamos? Como continuar acreditando quando a espera se arrasta, a dor cresce e o céu permanece quieto? A demora de Jesus não foi negligência, foi intenção. Mas para quem está do lado de cá, na dor, na perda, no luto, a intenção divina pode parecer incompreensível. E é por isso que esse trecho do Evangelho é tão humano e tão necessário. Ele nos mostra que o amor de Deus não elimina o tempo de espera. Pelo contrário, às vezes, o amor escolhe esperar. Jesus não foi imediatamente porque sabia que algo maior estava sendo preparado. A glória que seria revelada exigia que a história se aprofundasse. Mas nem Marta, nem Maria sabiam disso. E é aí que a fé é provada, quando continuamos acreditando, mesmo sem entender. Quantas vezes nos sentimos esquecidos, quando na verdade estamos sendo conduzidos? Quantas vezes achamos que Deus está atrasado, quando Ele está orquestrando algo que ainda não vemos? O atraso de Jesus não foi um erro, foi uma construção, um silêncio carregado de propósito. Daqui a pouco nesse vídeo veremos como Jesus traz à tona os milagres mais inimagináveis, mesmo quando estamos pensando em algo pequeno. Como ele visita até mesmo aqueles lugares que mais evitamos, e é justamente aí que as transformações acontecem em nossas vidas. Marta e Maria, naquele momento, representavam todos nós. Aqueles que conhecem a Jesus, que já caminharam com Ele, mas que ainda assim enfrentam a angústia da espera não respondida. E o que essa história revela é que Jesus não ignorou o chamado delas, apenas respondeu de uma forma que ninguém esperava. É doloroso admitir, mas às vezes Deus permite que algo morra, para que outra coisa ainda mais viva renasça. Às vezes, o que pedimos é cura, mas Ele quer dar ressurreição. O que buscamos é alívio, mas Ele quer nos dar transformação. E para isso, Ele espera. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele fala através do tempo. Ele age enquanto parece parado. O que chamamos de demora pode ser, na verdade, a exata preparação para algo que ainda não estamos prontos para receber. E esse processo é difícil, porque mexe com o controle,
com a lógica, com o tempo humano. Mas o tempo de Deus é como ele, perfeito. Mesmo quando não parece, ele não vem cedo demais, para que não digamos que conseguiríamos sozinhos. E não vem tarde demais, para que o milagre não se perca. Ele vem no momento exato em que o coração está preparado para receber mais do que imaginava. Estamos apenas começando. A mensagem mais importante ainda está por vir. E se essa história já está falando com você, compartilhe com alguém que também sente que está esperando sozinho. Talvez essa palavra seja o sopro de esperança que o coração dele precisa. O Evangelho nos ensina que o amor verdadeiro não corre para atender expectativas humanas. Ele espera o momento certo para operar o que é eterno. E às vezes, esse momento só chega quando tudo que tínhamos como garantia já se foi. A dor da espera é real. A frustração é legítima, mas a fé precisa sobreviver a elas. Porque no tempo certo, Jesus sempre vem. E quando ele vem, o que estava morto ou esquecido pode viver outra vez. Esperar um milagre pequeno quando Deus tem preparado algo grandioso é um erro que muitos cometem sem nem mesmo perceber. Marta corre ao encontro de Jesus. Ela o vê de longe e não hesita. Talvez carregasse no peito uma mistura de esperança e frustração, fé e dor. Quando o alcança, suas palavras transbordam emoção contida. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Não era uma acusação direta, mas uma constatação carregada de sentimento. Marta cria. Ela acreditava no poder de Jesus, mas só até certo ponto. Esse é o ponto central desse trecho. Uma fé que acredita no que é possível, mas hesita diante do impossível. Marta representa uma fé real, sincera, mas limitada. Ela conhecia Jesus, andava com ele, já o havia visto realizar curas. Por isso dizia com convicção: se estivesses aqui, como quem diz, tu podias ter evitado isso. Mas agora, com Lázaro já morto, ela não vê mais solução. Seu pensamento ainda carrega esperança, mas é uma esperança moldada pela lógica, pelo tempo humano, pela experiência. O milagre para ela era curar um doente, não ressuscitar um morto. E quantas vezes nossa fé também para nesse limite? Confiamos que Deus pode aliviar a dor, mas duvidamos que Ele possa ressuscitar aquilo que já foi declarado como fim. Cremos que Ele pode manter as coisas de pé, mas não que Ele possa reconstruir as que ruíram. Aceitamos um Deus que sustenta, mas hesitamos diante de um Deus que transforma completamente. A fé de Marta é a de muitos de nós. Esperamos intervenções que nos aliviem, mas não transformações que nos desestabilizem. Pedimos a Deus que segure o que amamos, mas não esperamos que Ele traga de volta o que perdemos, e por isso nos contentamos com o pequeno, com o previsível, com o lógico, enquanto Deus está preparando algo muito maior do que pedimos. Jesus ouve Marta e responde: teu irmão há de ressuscitar. Ela responde com teologia: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição, no último dia. Ou seja, ela desloca o milagre para o futuro distante. É a tentativa de proteger a fé da frustração. Mas Jesus a chama de volta ao presente. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa é a virada. Jesus não diz apenas que pode fazer. Ele revela quem Ele é. Ele não traz esperança apenas para o futuro, ele encarna a própria esperança no agora. E aqui somos convidados a revisar o que realmente cremos. Será que nossa fé é baseada apenas em doutrinas futuras, em consolos espirituais distantes? Ou reconhecemos que o Deus que chamamos nos cultos também habita o nosso presente, com poder para transformar o agora? A fé parcial de Marta não era culpa. Era limite, limite de percepção, limite de expectativa. E é por isso que Jesus não a repreende. Ele a convida a ver mais longe. Assim também, Ele nos chama a tirar os limites do que esperamos, a abrir espaço para uma fé que ouse esperar o impossível, a parar de pedir apenas alívio e começar a esperar ressurreições. Aqui, neste canal,
Buscamos trazer luz às Escrituras, trazendo os fatos e acontecimentos bíblicos aos nossos dias, aplicando em situações reais passadas por nós para que possamos ajudar a maior quantidade de pessoas possível. Se você gosta do nosso conteúdo, não perca tempo e se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Talvez hoje você esteja orando por um milagre pequeno, apenas o necessário para seguir mais um dia, que a dor cesse, que a situação melhore um pouco, que o quadro pare de piorar. E Deus, em silêncio, esteja preparando algo que vai muito além da melhora, uma nova vida onde parecia haver fim. Esse é o ponto onde muitas vezes a fé se acomoda. Queremos soluções rápidas, funcionais, discretas. Preferimos uma pequena restauração a um recomeço que nos desestabilize. Mas o silêncio de Deus, por vezes, não é rejeição, é expansão. Ele está alongando a nossa fé para que ela alcance o impossível e não apenas o que é conveniente. Marta queria uma cura. Jesus queria revelar a ressurreição. Ela desejava um alívio. Jesus preparava um testemunho eterno. Essa diferença muda tudo, porque enquanto limitamos nossas orações a pedidos que fazem sentido, Deus já está agindo fora da lógica. É assustador pensar que Ele permite que algo morra, mas é ainda mais libertador entender que Ele faz isso porque planeja vencer a morte, não contorná-la. Às vezes, Deus não responde como esperamos, porque está ultrapassando a pergunta que fizemos. Ele não veio apenas impedir a morte de Lázaro, veio vencê-la com autoridade. E da mesma forma, em nossa vida, há momentos em que Deus não quer simplesmente resolver um problema, quer revelar quem Ele é. O erro invisível é esse: esperar pouco de um Deus que pode tudo. Pedir apenas sustento quando Ele quer dar ressurreição. Buscar alívio temporário quando Ele está oferecendo vida abundante. Viver na superfície da fé quando Ele quer nos levar até o fundo do milagre. A pergunta de Jesus começa a mudar o cenário. Onde haviam colocado seu amigo? Essa pergunta no meio do luto quebra o silêncio. Onde o colocaram? Jesus está diante da dor de duas irmãs. Marta já havia dito suas palavras. Maria, por sua vez, cai aos pés do Mestre e repete: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela chora. E ao ver o pranto de Maria e dos que a acompanhavam, Jesus se comove profundamente. Ele não discursa, não explica, não corrige. Apenas pergunta: onde o colocaram? Essa é, talvez, uma das perguntas mais reveladoras do coração de Deus, porque ela não parte de quem quer se manter distante, mas de quem quer se aproximar. Jesus sabia exatamente onde Lázaro estava. Ele não precisava ser informado. A pergunta não é uma busca por localização, é um gesto de empatia. É o início do movimento dele em direção ao que está escondido, sepultado, deteriorado. Jesus pergunta não porque ignora o local da dor, mas porque escolhe chegar até ele com cuidado. Onde o colocaram? É como se ele dissesse: me mostrem o lugar onde vocês perderam a esperança. Me levem até onde vocês desistiram. Quero caminhar até o ponto em que vocês enterraram aquilo que amavam. E é por isso que essa pergunta não ficou restrita a Betânia. Ela ecoa hoje em cada alma que tenta seguir em frente sem lidar com o que ficou para trás. Porque há sepulcros dentro de nós, lugares escuros, frios, abafados, lugares onde enterramos memórias, traumas, palavras que feriram, esperanças abandonadas. Há túmulos emocionais, nos quais evitamos olhar, porque olhar dói. E há dores tão antigas que nem sabemos mais como nomeá-las. Só sabemos que algo dentro de nós foi deixado lá atrás, que algo morreu. E mesmo assim, Jesus pergunta: onde o colocaram? O Deus dos céus quer entrar no espaço onde evitamos voltar. Ele não espera que a dor passe para nos visitar. Ele caminha em direção a ela. E o mais impressionante é que ele não vai como espectador. Jesus vai até o túmulo e chora. Essa é uma das cenas mais humanas de todo o ministério de Cristo.
o Filho de Deus, que sabia que ressuscitaria Lázaro dali a poucos minutos, chora, não pelas circunstâncias em si, mas porque ele sente, porque ele não é apenas Salvador, ele é presença. O Deus encarnado não é indiferente à dor humana. Ele não ignora lágrimas, não despreza fragilidades, não apressa o luto. Ele entra nele e isso muda tudo. Muitos de nós crescemos achando que precisamos superar tudo rápido, que fé é manter o rosto firme, mesmo quando o coração desmorona, que espiritualidade é não demonstrar abalo. Mas Jesus, o próprio Verbo de Deus, chora publicamente diante da morte de um amigo. Ele valida a dor, ele a reconhece. E ainda assim, não a deixa como está. Porque o Cristo que chora é o mesmo que caminha até o túmulo para chamar a vida. Ele não tem medo da decomposição, não se assusta com o cheiro, com os panos, com a escuridão. Talvez você tenha escondido seus túmulos interiores até de si mesmo. E há muito tempo ninguém lhe perguntou onde doeu de verdade, onde você perdeu a esperança. O que dentro de você morreu e nunca mais foi visitado. Jesus está fazendo essa pergunta agora, não para abrir feridas à força, mas para curá-las com presença e verdade. Porque só há ressurreição onde há visita, só há cura onde há acesso, só há nova vida onde há disposição para voltar até o lugar da perda e permitir que Jesus entre. E aqui está algo profundo. Jesus não foi até o túmulo sozinho. Ele pediu que o levassem até lá. Isso mostra que o caminho da restauração também é uma escolha humana. Ele não força a entrada, ele convida, ele pergunta e espera. Ele caminha e nos chama a caminhar junto. Há pessoas que vivem há anos fugindo do próprio túmulo e seguem machucadas, travadas, sem entender por que certas áreas da vida parecem não florescer mais. Mas como florescer onde há morte negada? Como construir sobre um solo não tratado? Jesus não veio apenas para confortar, veio para restaurar. E às vezes, o maior milagre não é o que ele faz em público, mas o que ele cura no profundo. Você consegue imaginar o rosto de Jesus perguntando: onde o colocaram? Consegue ouvi-lo dizendo: me leva até lá, até aquela lembrança que você nunca contou, até aquele sentimento que você esconde de todo mundo, até aquela culpa que você enterrou sob uma fé cansada. Porque Jesus visita cemitérios, não como alguém que lamenta o fim, mas como quem veio anunciar um novo começo. Ainda não acabou, e o que Jesus faz depois disso muda tudo. A exclamação de Jesus dá o pontapé na mudança. Mover a pedra é um passo que devemos dar para viver os milagres de Deus. Jesus se aproxima do túmulo. É um momento solene. A multidão observa. Marta e Maria, carregadas de dor, assistem ao que parece ser apenas um gesto simbólico. O mestre diante da sepultura de um amigo. O ambiente ainda carrega o peso do luto, a lembrança da perda, o cheiro da decomposição que já se anuncia. E então, Jesus rompe o silêncio com uma ordem direta: tirai a pedra. É uma frase simples, mas repleta de implicações. Jesus, o Filho de Deus, aquele que multiplicou pães, andou sobre as águas, curou doentes com uma palavra, poderia ter movido a pedra com um gesto, mas não o fez. Ele pediu que os homens atirassem. Essa escolha é profundamente simbólica, porque revela que antes do milagre há uma parte que nos cabe. Há uma colaboração misteriosa entre o divino e o humano, entre o poder de Deus e a disposição do homem. Jesus não ordena: ressuscite e depois tiraremos a pedra. Ele ordena: tirai a pedra, remova o obstáculo, encare o cheiro, dê acesso ao que foi enterrado. E isso, para nós, é profundamente desconfortável, porque muitas vezes, depois de enterrar uma dor, erguemos sobre ela barreiras invisíveis, criamos sistemas de proteção, racionalizações, distrações, orgulho, conformismo, medo. Fingimos que superamos. Nos convencemos de que o tempo curou, mas por dentro, o túmulo continua intacto e a pedra segue no lugar.
A pedra representa tudo aquilo que nos impede de permitir que Jesus atue profundamente. Ela é a casca que cobre a ferida, é o silêncio que esconde o trauma, é o conformismo que aceita a perda como definitiva. É a frase, já passou o tempo demais. É o pensamento, isso já não tem mais conserto. Mas Jesus, diante do túmulo, não apenas chora, ele confronta. Ele aponta para a barreira e diz, remova isso. E a pergunta que fica é, o que hoje ainda está entre você e o milagre? Não é que Jesus precise de ajuda para operar o sobrenatural, mas há algo que ele espera, nossa abertura. Porque o amor de Deus nunca invade, ele pede passagem. E para haver ressurreição, precisa haver espaço. Para a luz entrar, a pedra precisa sair. Tirar a pedra é arriscado, é doloroso. Significa enfrentar de novo o que queríamos esquecer. Significa admitir que ainda dói, que ainda fede, que ainda machuca. Significa encarar aquilo que nos envergonha ou nos paralisa. Mas também é o primeiro passo para a cura verdadeira. Talvez por isso Marta tenha reagido. Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Ela estava diante de Jesus, mas ainda presa à lógica do tempo e da decomposição. Ela cria, mas hesitava. Porque tirar a pedra não era apenas remover algo físico, era abrir a alma para um confronto. E é isso que muitas vezes evitamos. Preferimos manter a pedra, porque ela protege. Ela nos poupa da exposição, da vulnerabilidade, da possibilidade de se decepcionar de novo. Ela nos mantém em um luto controlado, onde sabemos onde está a dor e podemos ignorá-la com certa tranquilidade. Mas Jesus não veio para administrar o luto. Ele veio para vencer a morte, e não há ressurreição onde ainda escondemos a ferida. O processo de restauração espiritual exige participação ativa. Não basta crer que Jesus pode fazer, é preciso abrir o espaço para que ele faça. E isso significa remover a pedra, do medo de ser visto como fraco, da incredulidade disfarçada, de prudência, do orgulho que insiste em fingir controle, do conformismo que diz, Deus não quer mexer mais nisso. A fé madura não evita a dor, ela a encara com Cristo ao lado. Porque sabe que só assim a vida pode ressurgir, onde antes havia apenas silêncio. Essa ordem de Jesus, tirai a pedra, é na verdade um convite à vulnerabilidade. Ele não promete que o cheiro será agradável. Ele não garante que o processo será rápido, mas ele assegura, se você abrir, eu entrarei. E onde eu entro, nada permanece morto por muito tempo. Tirar a pedra também é um ato de confiança na promessa, não nas circunstâncias. É crer que o poder de Deus é maior do que o tempo decorrido, que o que fede hoje pode florescer amanhã, que o que foi perdido pode ser restaurado. Você consegue identificar hoje qual é a pedra que ainda bloqueia o seu milagre? Consegue nomear o medo que mantém a sepultura fechada? Consegue imaginar Jesus diante de você, dizendo, remova isso, me deixa entrar? O Evangelho não é uma proposta de alívio emocional temporário. É uma convocação para a vida verdadeira. E essa vida começa quando abrimos espaço para ela entrar. Essa história ainda está no começo, por incrível que pareça. E depois que a pedra é tirada, acontece algo que é mais poderoso do que qualquer um esperava. Há algo profundamente pessoal na forma como Jesus realiza o milagre. Ele não simplesmente clama pela vida, ele chama pelo nome. Lázaro, vem para fora. Uma frase simples, mas que carrega a potência de um Deus que conhece, reconhece e restaura. Jesus não estava apenas ressuscitando alguém, estava restituindo uma identidade, relembrando quem Lázaro era, apesar da morte, apesar da decomposição, apesar do tempo que havia passado desde que tudo parecia ter terminado. Isso nos ensina algo essencial. O poder da voz de Cristo é direcionado, íntimo, inconfundível. Ele não fala com a morte como um sistema impessoal. Ele fala com pessoas.
A voz de Jesus alcança o interior do túmulo, atravessa o silêncio da morte, rompe a escuridão da perda e ressuscita o nome. O nome aqui é símbolo de identidade, de história, de afeto. Jesus não apenas ressuscita um corpo, ele ressuscita um homem amado, um irmão querido, alguém com valor e lembrança. Você tem ouvido a voz de Deus? Compartilhe nos comentários. No cenário daquele momento, tudo parecia irreversível. 4 dias haviam passado. O corpo já exalava odor. As lágrimas secaram nos olhos, mas o luto ainda pesava no coração de Marta e Maria. Era o fim, ou assim todos pensavam. E justamente nesse ponto, Jesus mostra que nenhuma morte é definitiva diante da sua palavra. Quando ele chama, o impossível se move. A morte perde sua autoridade. O túmulo é violado pelo amor. Esse chamado revela o caráter do reino de Deus. Pessoal, íntimo, restaurador. Jesus poderia ter dito apenas, venham para fora. Mas se o fizesse, talvez todos os mortos tivessem se levantado. Ao chamar especificamente Lázaro, Jesus mostra que não existe multidão quando ele fala com você. A voz dele nos encontra onde ninguém mais consegue. Mesmo que a alma esteja soterrada, esquecida, enfaixada, Deus conhece nosso nome. E quando ele chama, algo dentro de nós responde, mesmo que tudo o mais já tenha morrido. A voz de Cristo não ecoa apenas no vale da morte literal. Ela também ressoa nos nossos túmulos emocionais, espirituais e existenciais. Há pessoas vivas por fora, mas sepultadas por dentro. Carregam anos de dor, frustrações, culpas, decepções. Enterraram sonhos, mataram esperanças, calaram vozes interiores. Se acostumaram com o luto da alma. Vivem dias inteiros com o coração coberto de pedras e envolto em faixas de passado não resolvido. Mas a mesma voz que chamou Lázaro naquela aldeia de Betânia continua chamando hoje. E ele faz isso com amor e autoridade. A ordem é clara: vem para fora. Saia da caverna onde você se escondeu. Saia da prisão da autopunição, da amargura, da desesperança. Saia, mesmo que tudo em você diga que não há mais vida, porque se ele está chamando, é porque ainda há propósito. Se ele está chamando, a morte perdeu. No entanto, algo curioso acontece após o milagre. Lázaro sai, mas ainda está enfaixado. A ressurreição aconteceu, mas a libertação total ainda não. E Jesus então ordena, desatai-o e deixai-o ir. Essa cena é rica de significado. Mostra que mesmo depois de um encontro real com Cristo, podemos ainda estar presos a marcas do passado. As ataduras de Lázaro representam as limitações, medos, traumas e padrões antigos, que ainda insistem em nos acompanhar, mesmo após termos experimentado a graça da vida nova. Aqui há um chamado duplo. Primeiro, a Lázaro, venha para fora. Depois, a comunidade ao redor. Ajudem-no a se libertar. O milagre é de Deus, mas o processo de restauração envolve pessoas. É um trabalho conjunto, é a igreja sendo corpo, cuidando, ajudando, caminhando com os que estão reaprendendo a viver. Quantos Lázaros existem em nossas comunidades hoje? Pessoas que já ouviram o chamado, já saíram do túmulo, mas ainda carregam as faixas da dor, ainda não enxergam bem, ainda caminham com dificuldade. E o que Jesus espera de nós é simples, mas poderoso. Desatai-o. Não julguem, não condenem, ajudem, liberem, enxuguem lágrimas, estendam mãos, restaurem histórias. Esse é um dos maiores ensinamentos do milagre. O processo de restauração não é solitário. Deus nos dá nova vida, mas nos coloca em comunidade para aprendermos a viver de novo. Lázaro precisava de ajuda para tirar as faixas, e cada um de nós, em algum momento, também vai precisar. Há feridas que só se curam na convivência. Há traumas que só se dissolvem com apoio. Há dores que só são vencidas quando alguém nos ajuda a carregar. O Evangelho não é apenas sobre vida após a morte. É sobre vida depois do luto, vida depois do trauma, vida depois da queda.
A fé cristã não termina na saída do túmulo. Ela continua na caminhada lenta, porém constante, rumo à liberdade total. E cada passo é sustentado pelo amor de Cristo e pelo suporte da comunidade de fé. Muitos veem a história de Lázaro como um clímax, mas, na verdade, ela é um começo. O chamado "vem para fora" é um ponto de partida. Lázaro vive novamente, mas agora precisa reaprender a caminhar, a respirar, a conviver. Da mesma forma, muitos de nós experimentam milagres internos, mas ainda carregam faixas nos pés, nas mãos, no rosto. E tudo bem, faz parte do processo. O importante é que já estamos fora do túmulo. A fé verdadeira não se mede apenas pela experiência sobrenatural, mas pela disposição de seguir mesmo quando ainda estamos nos desfazendo das amarras. E isso exige humildade, perseverança e comunhão. Se você está ouvindo esse texto e se reconhece em Lázaro, se há algo em você que morreu, algo que foi sepultado por dor ou tempo, escute, Jesus ainda chama pelo nome. Ele ainda atravessa os túmulos emocionais. Ele ainda visita os mortos de alma. E quando ele diz, "vem para fora", nenhuma cadeia pode segurar. Mas lembre-se, a saída é só o começo. A libertação completa requer abrir-se para processos. Requer permitir que irmãos e irmãs ajudem a remover aquilo que ainda prende. Não lute sozinho. Não finja que já está tudo resolvido. Jesus não tem pressa com seus processos, mas Ele quer que você caminhe para fora da morte todos os dias, um passo de cada vez. Lázaro, vem para fora. Ecoa através dos séculos como um chamado eterno. Não é apenas um convite à vida, é uma ordem contra a morte. É a proclamação de um Deus que não se conforma com túmulos fechados. Um Deus que ressuscita não só para provar seu poder, mas para restaurar histórias, identidades, propósitos. E mais, é o chamado de um Deus que envolve a comunidade nesse processo, porque ninguém ressuscita para viver sozinho. Nascemos de novo para caminhar juntos, para nos ajudarmos a remover as faixas, para sermos sinal do reino entre os homens. Lázaro ouviu, Lázaro se levantou, Lázaro saiu. E nós ainda estamos presos no túmulo, ou já atendemos ao chamado que desfaz os laços da morte? A ressurreição de um amigo causando a conspiração sobre a morte do outro. Como pode? A ressurreição de Lázaro deveria ser o ápice da celebração. Um homem morto por 4 dias revive. A esperança rompeu os limites da lógica. Marta e Maria sorriem entre lágrimas. A aldeia inteira testemunha um milagre inegável. Mas logo depois, a narrativa bíblica nos leva para um lugar inesperado. Um conselho de líderes religiosos se reúne para planejar a morte de Jesus. Isso é, no mínimo, chocante. Como algo tão belo e poderoso pode gerar tamanha fúria? Por que um milagre levaria alguém a tramar um assassinato? A resposta revela algo profundo. Milagres não são neutros. Eles sempre provocam reação. Para uns, são prova do céu. Para outros, são ameaça ao controle. João 11, 45 e 53 nos mostra que muitos dos que viram o milagre creram em Jesus. Mas outros foram correndo aos fariseus para contar o que havia acontecido. E diante do testemunho da ressurreição, a reação do Sinédrio não foi adoração. Foi medo de perder o poder. Se o deixarmos continuar, todos crerão nele, e os romanos virão e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. João 11:48. Esse versículo escancara o verdadeiro problema. Não era uma questão espiritual, mas política e institucional. O milagre ameaçava o sistema. Jesus não estava apenas trazendo vida a Lázaro, estava abalando estruturas de controle, status e influência. Aqui está uma verdade dura. A quem prefira o túmulo ao risco da verdade. A quem suporte a dor do povo, desde que mantenha sua posição. A vida de Lázaro, andando entre os vivos, era uma denúncia viva contra a hipocrisia dos que se diziam representantes de Deus, mas não conseguiam reconhecer o Filho de Deus diante de si.
É fácil pensar nos milagres apenas como ações de consolo, cura e provisão. E eles são isso, sim, mas também são divisores de águas. Eles revelam o que está escondido, expõem o coração dos que assistem. O mesmo milagre que levou Marta à fé total, levou Caifás à sentença de morte. Os milagres de Jesus não foram apenas atos de compaixão, foram ataques diretos ao sistema religioso corrompido. Ao curar no sábado, ao tocar leprosos, ao perdoar pecados, Jesus estava desafiando as convenções religiosas e revelando um Deus que valoriza a vida acima da regra. A ressurreição de Lázaro foi a gota d'água. Ela mostrava, sem margem de dúvida, que Deus estava agindo fora dos esquemas dos homens. João 12:10 mostra que os líderes religiosos chegaram ao ponto de planejar matar Lázaro também. Sim, o milagre foi tão impactante que tentaram eliminar a evidência viva da glória de Deus. Isso é revelador. Quando a religião se desconecta do coração de Deus, ela passa a combater a própria vida. O plano não era apenas matar Jesus, era silenciar tudo o que o revelava. Isso acontece ainda hoje. Há sistemas, ideologias e estruturas que se sentem ameaçadas pela liberdade, pela graça, pela restauração que Cristo traz. Preferem manter as pessoas aprisionadas à tradição, à culpa, ao medo, do que vê-las andando livres, como Lázaro, pelas ruas. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus acelerou sua própria morte. A decisão do Sinédrio de crucificá-lo é tomada logo após esse milagre. Isso nos mostra que o caminho da vida plena passa pelo confronto com a morte. Jesus sabia disso. Ele não fugiu. Ele chamou Lázaro para fora, mesmo sabendo que, ao fazer isso, estava selando o seu destino. Mas é aqui que o Evangelho se mostra em sua plenitude. A vida de um foi restaurada, para que a vida de todos fosse redimida. O custo de trazer Lázaro de volta foi alto, e Jesus pagou esse preço com amor. Porque o mesmo Deus que vence a morte também enfrenta o sistema até o fim, em favor dos que ama. Nem todos vão aplaudir o que Deus faz. Nem todos vão aceitar os Lázaros que voltam à vida. Há quem se incomode com a graça. Há quem tema a liberdade. Há quem prefira controlar do que se curvar. Mas a ressurreição sempre fala mais alto. Mesmo que tentem silenciar a evidência, esconder o milagre, matar o Messias, a vida vence. Jesus não veio apenas realizar prodígios, ele veio revelar corações, desmascarar sistemas e implantar um reino onde a morte não tem mais a última palavra. A pergunta que fica é: que lado escolhemos estar? Com os que celebram o milagre, mesmo que isso custe o controle, ou com os que preferem preservar o sistema, mesmo que para isso seja necessário matar a verdade? Porque no fim, o milagre que causou uma crise também revelou quem está pronto para a cruz e quem ainda vive em função do túmulo. Se você gostou da nossa proposta, se inscreva aqui embaixo para acompanhar os próximos vídeos como esse que lançamos todos os dias. Não perca tempo para curtir esse conteúdo e receber mais doses diárias que edificam sua vida e sua fé.